Ao longo dos anos, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns encontraram uma série de artefatos documentados que foram recuperados de sedimentos muito antigos, minas de carvão, minerais e até pedras. O que esses achados podem confirmar sobre a existência de outros seres? Nábita. Um grupo de enormes lajes de pedra encontradas no deserto do Saara egípcio, cerca de 100 quilômetros a oeste de Abu Simbel, datadas de cerca de 6.500 a 6.000 anos atrás, é o mais antigo conjunto de megálitos astronomicamente alinhados existentes no mundo. Conhecido como Nábita, o local é formado por um círculo de pedras, uma série de estruturas de pedras planas e horizontais semelhantes a lajes tumulares e 5 fileiras de megálitos que apresenta 4 conjuntos de lajes verticais. Localizado a oeste do Nilo, ao sul do Egito, Nábita antecede Stonehenge e locais pré-históricos similares conhecidos ao redor do mundo em cerca de 1000 anos. O Homem-Lagarto. O sítio arqueológico Ubaid, no Iraque, é uma verdadeira mina de ouro para os arqueólogos e historiadores de plantão. Nesse local já foram achados diversos objetos de uma época pré-suméria, chamado período Ubaid, como uma série de estátuas representando lagartos humanoides, indicando que eles não eram propriamente deuses, como os deuses com cabeças de animais do Egito, mas sim como se fosse uma raça de lagartos humanos. É óbvio que os teóricos dos antigos astronautas logo deduziram que elas representavam os reptilianos, que costumavam vagar pelo planeta azul e talvez ainda estejam por aqui, de acordo com algumas teorias da conspiração. Embora isso pareça improvável para muita gente mundo afora, a verdadeira natureza das estátuas ainda continua um mistério. Esfera de Betz. O mistério da Esfera dos Betz começou em 1974, quando o engenheiro naval Anthony Betts, acompanhado de sua esposa Jerry e seu filho Matthew Betts, encontraram sem querer uma bola metálica perfeitamente esférica com cerca de 20 centímetros de diâmetro em Fort George Island, na Geórgia. Eles acabaram levando o misterioso objeto para sua casa na esperança de descobrir o que era aquilo, afinal. Não demorou muito, a família notou que a bola metálica parecia reagir a ondas sonoras, gerando um tipo de ruído pulsante muito estranho. E para tudo ficar ainda mais esquisito, a esfera podia desviar sua trajetória quando arremessada, algumas vezes voltando no mesmo lugar de onde foi lançada. A família logo começou a cogitar várias possibilidades na tentativa de compreender o misterioso objeto. Talvez ela fosse uma peça de um satélite espião ou parte de algum projeto secreto da NASA, mas não encontraram nenhuma resposta. Fato é que tal esperança ficou na casa dos Betts por décadas, e o enigma só parecia aumentar. Eles descobriram que a bola de metal parecia reagir à luz solar, gerando um tipo de ruído estranho duradouro. Depois também notaram uma discreta marca triangular em sua superfície e logo pensaram que pudesse se tratar de um ponto magnético. Tempos depois, a família relatou que sua casa estava sendo afetada por fenômenos paranormais, com portas e janelas se abrindo e sons estranhos surgindo em todo lugar. Sem conseguir descobrir nada sobre a esfera, a família resolveu revelar a sua história para um jornal local e, quem sabe, conseguir ajudar alguns especialistas a decifrar o enigma. E de fato conseguiram, mas ninguém descobriu o que era aquilo afinal. Desde então, o caso se tornou um daqueles mistérios insolúveis e polêmicos e gerou muita especulação pelo mundo com diversas teorias, desde as mais céticas até outras bem mirabolantes, que envolviam até, sim, claro, alienígenas. Olho da África. Imagine o susto, os primeiros astronautas a saírem do planeta Terra estão felizes com seu feito, mas ao olharem para o planeta, se deparam com uma marca que parece ser o resultado de um ataque alienígena. No meio não habitado do deserto do Saara, nos arredores de Ouadane, encontra-se um sítio geológico de 30 milhas, conhecido como Estrutura Richat e algumas vezes como o Olho da África. Por muito tempo ele serviu como um marco geográfico para os primeiros astronautas, quando passaram pelo Saara. Mesmo que tenha se passado longos 50 anos desde a descoberta, a origem da estrutura de Richat ainda é um mistério. Muitos estudiosos acreditam que ela teria se formado pelo impacto de um meteorito, o que explicaria sua forma circular. Apesar disso, a grande parte dos estudos afirma que provavelmente seria resultado de uma erupção vulcânica típica, ocorrida há 100 milhões de anos. Olhando por cima, o centro parece ser formado por rochas dos períodos Proterozoico e Ordoviciano, o que torna o lugar bastante antigo.
Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós queremos te levar nessa jornada ao desconhecido. Tumba da Rainha Desconhecida. Quase 100 anos depois da descoberta da tumba do rei Tutankhamon, um grupo de arqueólogos em Gizé realizou um novo achado que pretende reescrever a história do que sabemos a respeito da realeza egípcia. Foi encontrado o túmulo da rainha Neith, uma monarca que havia permanecido desconhecida pelos especialistas por milênios. As escavações foram feitas no sítio arqueológico de Saara, ao sul do Cairo, onde eles também descobriram uma série de artefatos, caixões, múmias e túneis interligados. Os pesquisadores acreditam que descobriram um tesouro de caixões e múmias que podem pertencer a alguns dos generais e conselheiros mais próximos do rei Tutankhamon durante o seu reinado, que foi de 1333 a.C. até a sua morte em 1323 a.C. Pedra Roseta. Nenhuma pedra é tão famosa quanto a de Roseta. O fragmento de um bloco que pesa quase 1 tonelada mede 118 centímetros, tem 77 centímetros de largura e 30 de espessura. Foi fundamental para a compreensão da história do Egito Antigo. É que o objeto encontrado na cidade de Roseta, próxima a Alexandria, pelo exército de Napoleão em 1799, tem uma mensagem escrita em 3 línguas: hieróglifos, demóticos e grego. Os primeiros eram uma combinação de elementos iconográficos, silábicos e alfabéticos com mais de 1000 caracteres diferentes, usados na escrita de forma egípcia. A segunda era a língua popular no Egito, usada no dia a dia, e a terceira era a língua administrativa. Atualmente ela está no Museu Britânico em Londres, mas também é possível visitá-la online. O museu passou a disponibilizar uma visão em 3D para explorar o artefato. 2.000 impressões de selos. Uma equipe de arqueólogos desenterrou mais de 2.000 impressões de selos de argila que autoridades antigas utilizavam para lacrar documentos governamentais na Turquia. A descoberta ocorreu durante escavações em Dolish, uma antiga cidade romana próxima a Gaziantep, no sul do país. Os selos de argila, com dimensões variando de 0,2 a 0,8 polegadas, 5 a 20 milímetros, eram utilizados para autenticar documentos feitos de papiro e pergaminho, um material obtido da pele de ovelhas ou cabras. Cada selo continha uma impressão única de um deus ou símbolo religioso diferente. Tábua de maldição. Em 2019, uma equipe de especialistas da Cisjordânia descobriu uma tábua de maldição contendo o que é possivelmente a inscrição hebraica mais antiga já revelada. O artefato, que consiste em uma folha de chumbo dobrada, que foi desenterrada no topo do Monte Ebal, que é associado com maldições na Bíblia. A mensagem lança uma maldição mortal, que alguém que havia quebrado sua palavra, afirmando que um encanto seria realizado por Deus, chamado de Yahvé na inscrição, um nome usado pelos judeus para se referirem à divindade que adoravam. De acordo com análises, a tábua possui pelo menos 3.200 anos de idade e foi encontrada em uma camada de solo que continha vestígios do período entre 1200 a.C. e 1400 a.C. E um exame laboratorial do chumbo, do qual ela é feita, mostrou que o material vinha de uma antiga mina grega que foi usada nessa mesma época. Nesse contexto, o artefato seria o exemplo mais antigo de uma escrita primitiva desenvolvida pelo povo hebraico, o que também coloca sob nova luz o debate a respeito de quando a Bíblia foi escrita. Presa de elefante. Arqueólogos na Turquia desenterraram uma presa de elefante com 2.800 anos de idade, esculpida no que pode ter sido o centro de poder da Idade do Ferro. O artefato tem cerca de 30 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, e provavelmente pode ter feito parte de uma peça de mobília. A escultura em marfim apresenta uma esfinge mítica, uma cabeça humana no corpo de um leão alado, bem como a representação de um leão real e 2 plantas altas que podem representar a mítica árvore da vida. Embora a obra de arte remonte à Idade do Ferro, ela foi encontrada em uma camada arqueológica sobre uma cidade muito mais antiga, a deserta capital hitiita da Idade do Bronze, Hattusa. De acordo com o arqueólogo responsável pela descoberta, o artefato mostra que o assentamento da Idade do Ferro no local era um lugar muito importante, embora tenha sido estabelecido depois que os hititas abandonaram a cidade em cerca de 1200 a.C., durante o que é conhecido como o colapso da Idade do Bronze final. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nós queremos te levar nessa jornada para descobrirmos juntos ainda mais coisas. Moeda rara. Próximo a Jerusalém, arqueólogos encontraram uma moeda de prata quebrada na metade de 2.500 anos, sendo que é uma rara evidência do uso de moedas na antiga Judéia. Além disso, ela é uma das poucas moedas datadas do século 6 a.C. ou 5 a.C. encontradas na região.
A descoberta ocorreu durante uma escavação que precedeu a expansão de uma estrada a cerca de 16 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Vale mencionar ainda que a moeda provavelmente foi partida ao meio para que pudesse ser avaliada por seu peso em prata. Na época em que foi cunhada, a região da descoberta era uma área rural do antigo reino da Judéia, cuja capital era Jerusalém. O assentamento provavelmente foi fundado ainda no século 7 a.C., durante o período chamado de Primeiro Templo, antes dos babilônicos exilarem os judeus em 586 a.C. Dados de ossos. Arqueólogos em Israel encontraram 600 ossos de juntas chamados astragali, que aparentemente funcionavam como dados tanto para jogos infantis quanto de adivinhação. De acordo com o site Levante, cada um dos ossos, quando jogados, podem estacionar em 4 dos seus 6 lados irregulares. Alguns desses ossos, inclusive, têm escritos em seus lados frases como ladrão, pare e você está queimado, o que reforça a teoria de que eram usados em jogos. Os ossos astragali foram encontrados em locais com milhares de anos de idade, como a cidade de Maresha, em Israel, que tem 2.300 anos. Porém, ainda hoje são usados em algumas culturas. Apesar de a maioria dos dados serem feitos de ossos de ovelhas e cabras, as estruturas também foram esculpidas com marfim, vidro e outros materiais. Uma parte menor deles foi feita com ossos de porcos ou vacas. Tópico secreto. Essa imagem viralizou mundo afora e mostra o que parece ser um artefato em homenagem a algum deus ou até mesmo uma entidade. No entanto, ninguém conseguiu descobrir realmente do que se trata. Mas e você, já viu algo parecido? É hora de começar uma discussão aberta aí nos comentários. Quem sabe a gente desvenda esse mistério, né? Katana gigante. A espada Norimitsu Odashi do Japão é tão grande que dizem ter sido empunhada por um gigante. Além do conhecimento básico de que foi forjada no século XV d.C., esta impressionante espada está envolta em mistério. Norimitsu pertence à famosa linhagem de ferreiros que começou na escola Oeibisen em 1394 e continuou até o final de Bisen por volta de 1428. A grande lâmina destruidora do mal tem mais de 4 metros de comprimento e pesa 74 quilos. Peça do jogo. Arqueólogos descobriram uma peça de jogo durante escavações de um edifício medieval em Bedfordshire, na Inglaterra. A equipe encontrou uma construção medieval com estrutura de madeira e uma série de valas medievais, além da mesa feita de mandíbula de gado. Os tablemen eram usados para jogar vários jogos de tabuleiro, onde 2 jogadores normalmente jogavam dados e moviam suas peças através de fileiras de marcações. A palavra mesas é derivada do latim tabula, que significa principalmente tábua, e foi introduzida pela primeira vez na Grã-Bretanha, durante o período romano. Múmia. Em novembro de 2021, arqueólogos da Universidade Nacional de São Marcos fizeram uma descoberta impressionante enquanto escavavam o subsolo de uma praça em uma cidade do sítio arqueológico de Cajamarquilha. Na época, foi revelado que os pesquisadores encontraram nada mais, nada menos do que uma múmia bastante preservada que tinha uma idade estimada entre 800 a 1.200 anos, com características muito peculiares. Além de estar em um ótimo estado de conservação, a posição curiosa de que cobriu o rosto com as mãos instigou a curiosidade dos pesquisadores. Segundo especialistas, trata-se de uma múmia de uma jovem que morreu entre os seus 25 anos e 30 anos de idade, que pode ter vindo da região das montanhas de Cajamarquilha. A mudança aconteceu provavelmente porque a cidade era um antigo centro comercial na era pré-Colombo. A jovem pode ter sido um proeminente comerciante na época em que viveu, provavelmente não sendo uma cidadã comum, mas alguém extremamente importante em decorrência das características do seu enterro. Ponte mais antiga do mundo. Localizada no Oriente Médio, que hoje é mais conhecido pelos frequentes conflitos armados onde surgiram as primeiras cidades de que se tem registro, uma delas é Girsu, que hoje se chama Tel Telô e fica entre Bagdá e Basra, no Iraque. Nessa cidade foi descoberta uma ponte feita de tijolos que, até o momento, é a mais antiga já registrada, com 4.000 anos de idade. Esse megacity foi descoberto por 2 arqueólogos franceses em 1877. Infelizmente, na época, as técnicas de escavação não eram tão avançadas e os métodos de preservação modernos ainda não existiam, com a falta de cuidado dos exploradores comprometendo detalhes relevantes do achado. Junto a isso, caçadores de tesouros saquearam grande parte das placas e de outros artefatos, que foram vendidos a colecionadores do mundo todo.
Os arqueólogos registraram a existência de 4.000 placas de registro, mas hoje estima-se que o local abrigava um total de 40.000 peças, que têm o seu paradeiro desconhecido. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para eles conhecerem mais sobre estas incríveis descobertas, e sua ajuda é essencial. O obelisco inacabado. Uma das grandes razões do Egito ser tão encantador e de atrair turistas do mundo inteiro são seus diversos monumentos. São tão magníficos que até mesmo um que não foi finalizado, que é o obelisco inacabado de Assuã, desperta a curiosidade de muitos. Localizado nas pedreiras da cidade de Assuã, o obelisco inacabado é um dos obeliscos egípcios mais famosos, exatamente pela razão de não ter sido concluído. Suas dimensões são realmente impactantes. Com quase 42 metros de altura, se estivesse de pé, e 1.168 toneladas. Ele teria sido o mais pesado e mais alto bloco único de pedra já trabalhado pelos egípcios. Acredita-se que foi iniciado e depois abandonado devido a algumas rachaduras que apareceram no interior do granito durante a sua confecção. Túnel escondido. Um túnel secreto de 9 metros encontrado sob a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, foi encontrado graças a um trabalho de arqueólogos que contou com bastante tecnologia, já que o local está inacessível. Um vídeo divulgado pelos pesquisadores mostra mais detalhes da descoberta. Os arqueólogos acreditam que o túnel de 9 metros provavelmente foi construído para retribuir o peso da pirâmide de Quéops na região em torno de sua entrada principal. Outra hipótese é que talvez o corredor possa levar a outra câmara, mas ainda não existe uma comprovação que ela exista. Tumba de Tutankhamon. A tumba do faraó menino, Tutankhamon, foi encontrada pelo explorador britânico Howard Carter em 1922 e entrou para a história como uma das descobertas arqueológicas mais extraordinárias de todos os tempos. O jovem rei foi coroado quando tinha apenas 9 anos de idade e governou o Egito entre os anos de 1332 e 1323 a.C. aproximadamente. O reinado do jovem faraó foi interrompido pela sua morte quando ele tinha cerca de 19 anos de idade, e até a sua magnífica tumba ser encontrada por Carter no início do século XX, a história de Tutankhamon havia sido completamente esquecida no tempo. Isso porque, na época, os exploradores acreditavam que todas as sepulturas do Vale dos Reis já haviam sido descobertas ou saqueadas. Portanto, imagine a surpresa quando a câmara mortuária de Tutankhamon foi encontrada lacrada depois de 3.000 anos. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Nós queremos levar a maravilha dessas descobertas para mais pessoas, e a sua ajuda é essencial. A maldição da tumba de Tutankhamon. A notícia da descoberta da assombrosa tumba gerou manchetes mundo afora rapidamente, e não demorou até começarem a circular rumores de que havia uma maldição associada com o local. Segundo a lenda, qualquer um que perturbasse o descanso eterno dos faraós egípcios sofreria as consequências. E isso se intensificou ainda mais quando o Lord Carnarvon morreu de repente, no dia 5 de abril de 1923, ou seja, alguns dias depois da tumba ser deslacrada, alimentando a ideia de que uma maldição havia sido liberada com a abertura da câmara funerária. Além disso, o cachorro do aristocrata teria morrido no mesmo dia, mas no castelo do nobre na Inglaterra, depois de soltar um longo e assustador uivo. Outra suposta vítima da maldição seria o milionário norte-americano George A.J. Gould, que bateu as botas em maio de 1923, após visitar a tumba de Tutankhamon e desenvolver uma pneumonia. Além dele, existem rumores de que Sir Archibald Douglas Reid, o radiologista que supostamente teria feito radiografias da múmia, também morreu pouco tempo depois de ter contato com o faraó, assim como um membro da equipe de escavadores de Carter que teria falecido devido a um envenenamento por assêncio. Há inúmeras teorias a respeito desse assunto, mas ainda muitas pessoas acreditam em uma espécie de maldição na tumba de Tutankhamon. Comandante estrangeiro. Uma tumba de 2 sarcófagos, um dentro do outro, foi descoberta por uma equipe de arqueólogos tchecos no Egito. Localizada perto de Gizé, a tumba tem um comprimento de quase 14 metros quadrados e 6 de profundidade. Acredita-se que ela pertence a um antigo comandante de tropas estrangeiras, o que pode ser um indício de que há mais de 2.000 anos o Egito era mais globalizado do que se imaginava. Ao explorar a tumba, a equipe arqueológica descobriu que havia um poço menor dentro de um poço principal, de 6,5 por 3,3 metros, que a levou ao sarcófago duplo.
Para os pesquisadores, a múmia saqueada pertenceria a um comandante de tropas estrangeiras chamado Waipha Marinat, que é esse nome dificílimo que está aparecendo aí na sua tela. Tal teoria se tornou relevante pela localização dos sarcófagos, estando a apenas alguns metros do esconderijo de embalsamamento que também pertencia ao mesmo comandante. Conhecido por ser o líder do Sol estrangeiro, ele atuou durante as primeiras eras do globalismo entre o final da 26ª dinastia e o início da 27ª, por volta de 500 a.C. Estátua gigante. No Egito, um simples buraco é capaz de emergir um enorme pedaço da história, muitas vezes literalmente. Arqueólogos alemães e egípcios encontraram em uma vala inundada, na favela de Mataria, no Cairo, uma parte de uma colossal estátua de 3.000 anos do faraó Ramsés II. O pedaço da estátua descoberto consiste em um busto e uma parte da cabeça de Ramsés II, feita em quartzo, com 8 metros de extensão. Todo mundo já sabe da existência da Área 51 e o próprio governo dos Estados Unidos já divulgou algumas informações sobre ela. Mas você já tinha ouvido falar a respeito de uma suposta base secreta que ficaria escondidinha sob a superfície de Dulce, no Novo México? É claro que esse papo de base secreta subterrânea, lar de aliens, é coisa da galera que adora uma bela teoria da conspiração. Pois bem, segundo dizem, os boatos sobre a existência da base começaram a circular na década de 30 e ganharam certa popularidade nos anos 70, quando um ex-policial do Novo México chamado Gabe Valdez começou a documentar o surgimento de animais mutilados na região. Esse cara, sendo um tira fora de atividade, não podia deixar de investigar o que estava acontecendo e parece que ele se deparou com uma porção de coisas estranhas na área, como máscaras de gás, bastões de neon e peças de radar, por exemplo. Acontece que, segundo o ex-policial, predadores não vão deixando seus equipamentos pelo caminho depois de atacar suas presas. E Valdez não parou por aí com suas alegações. Ele revelou a jornalistas da época que teria visto espaçonaves pra lá de sofisticadas, que seriam negras e completamente silenciosas, sobrevoando a região de Dulce. Mas a revelação mais bombástica foi a de que ele teria encontrado uma vaca morta com um feto híbrido nas entranhas. Obviamente, ninguém jamais encontrou provas de que esse local subterrâneo secreto existe, muito menos de que ele sirva de lar para criaturas bizarras ou conflitos intergalácticos. Como se não bastasse ser lar de aliens, o México também é recheado de aparições fantasmagóricas. Funcionários do Aeroporto Internacional da Cidade do México passaram, segundo eles, por uma situação aterrorizante. A imagem mostra uma figura misteriosa um pouco embaçada dentro de um avião abandonado. Vários funcionários estão convencidos de que se trata do fantasma de uma garotinha. Após a aparição, todos disseram ter visto a mesma coisa. Alguém estava olhando para fora da aeronave, que não costuma ser utilizada no terminal. O local é como chamam os próprios funcionários, o cemitério de aviões. Vestida de preto, a tal criatura parece ter um rosto branco e cabelos longos e escuros. Acredito que até aqui você já tenha percebido que o México é um país completamente macabro. Inclusive, existe um lugar conhecido como Xochimilco, que possui um encanto singular. A área, composta por quase 190 quilômetros de canais navegáveis e muita natureza, está repleta de misticismo. Ali no meio de várias ilhas pequenas de água limpa e transparente, a apenas 20 quilômetros ao sul da capital federal, existe uma com um passado historicamente macabro e uma paisagem aterrorizante: a Ilha das Bonecas. O local, que duramente mais de 25 anos teve como único residente Dom Julián de Santana Barreira, é atualmente palco de um cenário de terror. Reza a lenda que um dia Dom Julián encontrou o cadáver de uma menina que aparentemente havia se afogado em um dos canais da ilha. Depois da descoberta, Dom Julián passou constantemente a ouvir gritos, choros e vozes que se prolongavam em um lamento constante. Aterrorizado pelo que atribuiu ser o sofrimento da falecida menina, o solitário morador buscou uma solução para o problema. Pendurou ao redor de sua casa bonecas de todos os tipos e tamanhos para agradar e proteger-se do espírito magoado. E ao longo dos anos pendurou tantas que hoje as bonecas espalhadas pelas árvores e paisagem local estão na casa de milhares. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Queremos te levar nessa jornada ao mundo mágico do México. A cidade de Taos, no centro-norte do Novo México, Estados Unidos, foi o lar de muitos moradores famosos. É uma tranquila comunidade pequena e artística e também é o lar de um mistério incomum: Taos 1, um zumbido de origem desconhecida. Uma variedade de teorias tem sido oferecida como explicação, que vão desde o mundano para o fantástico, o psicológico para o paranormal. Hippies chapados, experiências de controle mental, bases secretas do governo,
bases de OVNIs subterrâneas e uma variedade de hipóteses absurdas têm sido atribuídas. O zumbido parece ter sido relatado pela primeira vez no início de 1990. Joey Mullins, professor emérito de engenharia da Universidade do Novo México, realizou uma pesquisa sobre o tal zoom. Com base em uma entrevista com todos os moradores, cerca de 2% da população afirmava ouvir o zumbido. Equipamentos sensíveis foram colocados nas casas de vários dos ouvintes, mas depois de extensos testes, nada de anormal foi detectado. A pesquisa revelou, no entanto, que não havia um único som, mas sim vários, de acordo com o que as pessoas relatavam, onde alguns descreviam como um zumbido ou chiado. O fato que nem todo mundo ouvia a mesma coisa era intrigante e sugere que eles podem ter relatado experiências subjetivas em vez de sons objetivos. Sons misteriosos são nada novo e, é claro, Itaús não é o único lugar atormentado por barulhos desconhecidos. Na verdade, existem dezenas de outras cidades grandes e pequenas em que alguns moradores afirmam ouvir algo estranho. Assim como pode haver mais do que uma explicação para luzes não identificadas no céu ou ao longo do horizonte, pode haver mais do que uma explicação para sons não identificados. Os misteriosos sons variam de um guincho estridente de um murmúrio a um leve estrondo, e as explicações são quase tão variadas quanto os próprios sons. Deixando agora um pouco de lado todos esses mistérios e casos assustadores, existe um lugar no país que é a maior concentração de aviões por metro quadrado no mundo. Entre os mais de 4.000 aparelhos estão algumas das mais temíveis aeronaves já criadas. Caças supersônicos poderosos, gigantes de carga capazes de transportar vários tanques de guerra e bombardeiros imensos preparados para levar várias ogivas nucleares. Mas o silêncio contrasta com o tamanho arsenal, silêncio rompido por guindastes, serras e outros equipamentos que têm a missão não tão nobre de transformar esses um dia tão temidos armamentos em sucatas. Davis Mountain, base que abriga esses aviões, é o principal local usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos para armazenar todo tipo de aeronave que está fora de serviço. Localizada em Tucson, no Arizona, próxima à fronteira com o México, a base reúne as condições ideais para a estocagem de aviões: ar seco, umidade de no máximo 20%, volume anual de chuva abaixo de 280 milímetros e altitude de 780 metros. Com isso, é possível preservá-los caso surja a necessidade de reativá-los. Mas Davis Mountain está mais para um cemitério do que um depósito. Se uma parte dos aviões lá estocados mantém condições de voltar a voar, a maioria acaba sendo repartida em vários pedaços. Acámbaro é um município de Guanajuato, que fica no México. Em julho de 1944, um homem chamado Valdemar Jusrude teria acidentalmente tropeçado em uma das peças com seu cavalo e então promovido uma escavação. Foram encontradas 32.000 delas, com diferentes formatos, apenas na região de Acámbaro. Elas variam desde dinossauros até pessoas distintas como egípcios, sumérios e caucasianos. Elas foram claramente esculpidas por humanos, mas tem muita coisa estranha envolvendo elas. De acordo com Dom Patton, foram encontrados radiocarbonos nas peças que datam de 6.500 a 1.500 anos atrás. Apesar disso, não se tinha conhecimento sobre as espécies de dinossauro apresentadas nas figuras daquela época. Além disso, seu estado estava muito bem conservado para ter passado todo esse tempo embaixo da terra. Se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para eles conhecerem mais sobre estas incríveis capturas. Já em 1994, uma equipe de arqueólogos encontrou uma câmara funerária nas ruínas de Palenque, uma grande cidade maia, e eles encontraram um sarcófago com os restos de uma mulher que foi coberta com um pó vermelho. Além disso, dentro dela foi encontrada uma coleção de pérolas. Já ao redor do crânio, havia uma espécie de tiara típica dos líderes maias. O curioso é que na civilização maia, o poder passava de pai para filho, ou para outro herdeiro do sexo masculino. Mulheres governaram em casos muito raros e, quando elas eram enterradas, não recebiam presentes luxuosos como os encontrados no túmulo da Rainha Vermelha. As investigações revelaram que a mulher tinha aproximadamente 60 anos de idade. No entanto, o mistério sobre a sua identidade ainda não foi resolvido. Em 2021, labaredas de fogo incendiaram a superfície do oceano no Golfo do México, a oeste da Península Mexicana de Yucatán, devido ao vazamento em oleodutos submarinos da Companhia Estatal Mexicana de Petróleo. Vídeos mostram chamas laranjas brilhantes saltando da água parecendo lava derretida, que foram apelidadas de olho de fogo nas redes sociais devido ao formato circular do incêndio.
No ano de 2015, pescadores descobriram no noroeste do México 2 baleias siamesas. Os animais, de 4 metros de comprimento, foram encontrados mortos na laguna Ojo de Liebre, que se abre para o Oceano Pacífico na Península Baja Califórnia. Imagens das baleias foram divulgadas pela Comissão Nacional de Áreas Naturais Protegidas e, segundo biólogos marinhos, o caso é excepcionalmente raro. Abu Ghurabi. Encontrado ao sul de Cairo, no Egito, Abu Ghurabi, ou Ninho de Corvos, é um sítio arqueológico composto pelos Templos do Sol e de 2 faraós. Ambos foram construídos no século 25 a.C., durante o período egípcio do Reino Antigo. O local é considerado um dos mais preciosos tesouros antigos do Egito e um dos locais mais surpreendentes do planeta. O motivo de muitas pessoas suspeitarem que o local pode ter uma ligação com outro mundo se deve à descoberta recente de uma plataforma antiga. É uma pedra preciosa feita de calcite, considerada pelos antigos egípcios como a pedra preciosa dos deuses do sol e foi pensada para estar em sincronia com as vibrações da Terra. Por isso, acredita-se que o local de Abu Ghurabi foi realmente construído com o propósito de elevar a consciência espiritual das pessoas, o que consequentemente permitiu que eles se comunicassem e se vinculassem com energias sagradas do universo, conhecidas como Nethers. Aviões Quimbaya. Esses artefatos encontrados na Colômbia são objetos de inúmeras teorias da conspiração. Medindo de 5 a 7,5 centímetros, eles são pequenas esculturas em ouro. Para alguns arqueólogos, eles são a representação de pássaros, peixes, insetos e outros animais. Já para os conspiracionistas, eles representam pequenos aviões que seriam um indício de que a civilização pré-colombiana teve contato com seres de outros planetas. O que torna esses modelos de aviões tão incríveis é que eles são aerodinamicamente precisos. Em 1994, os engenheiros aeronáuticos alemães Peter Belting e Konrad Lubbers criaram modelos controlados por rádio de longo alcance sob escala desses artefatos. Eles provaram que os objetos voam com potência simples de hélice e potência de jato. Rosto desconhecido. Por volta de 1930, nas profundezas das selvas da Guatemala, uma gigantesca cabeça de pedra foi descoberta. Tinha mais ou menos 9 metros de altura. O rosto tinha traços finos, lábios finos e nariz grande. Excepcionalmente, o rosto demonstrava características caucasianas que não eram compatíveis com os das raças pré-hispânicas da América. A descoberta rapidamente atraiu a atenção, mas com a mesma rapidez caiu no esquecimento. A notícia da descoberta surgiu pela primeira vez quando o Dr. Oscar Rafael Padilha Lara, um filósofo e advogado que recebeu a fotografia da cabeça em 1987, juntamente com uma descrição de que a estranha foto foi tirada em 1950 pelo proprietário da terra onde a cabeça foi encontrada e que foi localizada em algum lugar nas selvas da Guatemala. A fotografia e a história foram impressas em um pequeno artigo no boletim Ancient Skies e foi lido pelo conhecido explorador e autor David Hatcher Childress. Intrigado, ele procurou descobrir mais sobre a cabeça de pedra misteriosa e então procurou pelo Dr. Padilha, que informou ter encontrado os proprietários do local onde foi encontrado o rosto. O lugar pertencia à família Biner. O local estava a uns 10 quilômetros de uma pequena aldeia em La Democracia, no sul da Guatemala. La Democracia, que é uma cidade famosa por suas 12 cabeças de pedra, que são bem diferentes dessa cabeça achada na floresta. No entanto, o Dr. Padilha diz que entrou em desespero, pois quando chegou ao local, constatou que a cabeça tinha sido destruída pelos revolucionários há cerca de 10 anos atrás. Era tarde demais. O rosto de pedra havia sido utilizado como prática de alvo por rebeldes anti-governo. Estava totalmente desfigurada. Pegadas antigas. Os humanos podem ter usado sapatos há mais de 100 mil anos e outros humanídeos, como os neandertais, também. A hipótese surge da descoberta de pegadas incomuns preservadas na África do Sul que podem ter sido feitas por pessoas que usavam sandálias. Os pesquisadores encontraram uma placa de rocha com 55 centímetros de diâmetro que possui pelo menos 2 pegadas bem preservadas, além de outras 2 impressões que podem ser pegadas. As 2 melhores pegadas têm bordas extremamente limpas e nenhum sinal de detalhes como dedos, o que sugere pés calçados. Um deles também possui 3 pequenos traços, que poderiam ser o local onde as tiras eram fixadas na sola do calçado. No entanto, muitos acreditam que as pegadas podem ser de alienígenas que nos visitaram.
Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, para eles conhecerem mais sobre esse assunto e sua ajuda é essencial. Lâmpadas de Dendeira. Um desenho gravado em um dos templos dedicado à deusa Hathor do Antigo Egito é conhecido como Lâmpadas de Dendeira. Isso porque dois objetos retratados se parecem com lâmpadas com um filamento elétrico dentro delas. A descoberta deu início a uma teoria da conspiração defendendo que no Antigo Egito já se empregava algum tipo de eletricidade. Já os historiadores especialistas no Antigo Egito interpretam a imagem da estrutura de outra forma e, na verdade, o bulbo seria o útero de Nut, a deusa do céu, que também é uma representação comum da noite. Segundo eles, o desenho pode representar o sol nascente percorrendo a noite. Disco de Dropa. Em 1938, o arqueólogo Dr. Chiputei, escavando nas montanhas entre a fronteira do Tibete e da China, descobriu umas pedras em forma de disco que mediam mais ou menos 24 centímetros e possuíam um furo no centro. A princípio, não havia nada de tão especial nesse achado, porém, depois de um certo tempo, algumas coisas descobertas através das pedras acabaram surpreendendo a todos. Esses discos possuíam um tipo de escrita muito semelhante a hieróglifos que saíam do centro e iam em espiral até as bordas. Depois de algum tempo de estudos, os pesquisadores conseguiram descobrir o significado dessas escrituras e elas contavam a história de um povo que viera do espaço. Esses seres de outro mundo teriam vivido nas montanhas onde foram encontrados os discos de pedra. Além disso, nesse local foram encontrados alguns corpos de seres baixinhos com cabeças grandes, porém humanos. Segundo a lenda, foram descobertos mais de 700 discos de pedra, com cerca de 25 centímetros e um buraco no meio, com aproximadamente 12 mil anos e com uma dupla espiral de minúsculos hieróglifos gravados, contando a história de uma raça extraterrestre de nome Dropa. Muitos acreditam que o governo estaria escondendo diversas informações a respeito desse assunto, mas a dúvida que fica é: por que não acreditar na existência de outros seres, sendo que as civilizações antigas não somente acreditam, como parece ter algum tipo de contato? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso tenha curtido, que tal se juntar a nós e se inscrever em nosso canal? Além disso, deixe seu joinha e compartilhe com todos que puder. Afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E que tal aproveitar e fazer uma maratona curiosa com a gente? Na tela, você pode conferir uma seleção especial de vídeos que recomendamos que assista. Eu estarei esperando por você em cada um deles. Valeu e até a próxima!